a todos. Eu sou o Rodrigo, sou jovem semente aqui de São José dos Campos. Entrei no Instituto Semiário em 2018. Estudo sistemas de informação na USP e eu estou aqui para apresentar o nosso próximo palestrante. Nosso próximo palestrante, ele foi cofundador e atualmente é presidente do conselho da Educo, uma startup aqui de São José dos Campos que usa inteligência de dados para transformar a educação no Brasil. Ele é formado no ITA, ele é fellow da Fundação Estudar e, além disso, ele é associado do Todos pela Educação e da Talento Educação da Fundação Lema. Uma das criações dele mais importante, assim, na minha opinião, é que ele cofundou o Instituto Semear, que ajuda diversos jovens como eu. Atualmente ele é presidente do nosso conselho e hoje ele sonha em criar o maior ecossistema de empreendedorismo para a educação através da Talento. Eu gostaria de chamar aqui no palco o Thiago Feijão. Muito boa tarde. Estou esperando o passador. Achei que ia ser engraçado. Só testar aqui. Legal. Muito boa tarde, eu sou o Feijão. Obrigado pelas palavras. Eu gosto de dizer que eu sou um apaixonado por educação, porque educação é o que reduz a desigualdade socioeconômica. Educação é o que faz as pessoas estarem preparadas para agarrar oportunidades. Também sou um apaixonado por empreendedorismo, porque empreendedorismo é o que gera oportunidades para que essas pessoas possam agarrar. Além disso, eu também gosto de dizer que eu sou um sonhador e fazedor por um Brasil mais inclusivo, mais equitativo e mais próspero. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, um pouco do que eu vim aprendendo nessa jornada. Como que as inovações tecnológicas, né, que a gente passou pela nossa história, elas podem impactar a desigualdade de renda, né, e como que elas estão impactando a geração de desigualdade de oportunidade. Para isso eu queria primeiro passar um pouquinho sobre como que eu entendi a história da humanidade, né, como é que eu enxerguei isso, como é que eu comecei a perceber os nossos passos. Depois, um pouco do impacto que cada passo de inovação tecnológica teve na sociedade, o que ela gerou, né, de transformação. Logo em seguida, para deixar claro na nossa mente, uma maneira simplista, que cada um de vocês aqui, você aqui no meio, seja capaz de enxergar essas mudanças no mundo, tanto para se preparar quanto para se proteger. Por último, compartilhar um pouquinho do que eu venho fazendo e fazer um chamado para que você haja também. Quando a gente olha para a história da humanidade, ela vem crescendo de maneira exponencial. O ser humano, de uma maneira geral, ele vem buscando uma melhor qualidade de vida, uma maior equidade. Todos os passos que a gente deu, desde a descoberta do fogo até o primeiro computador, o primeiro smartphone, foi sonhando por um mundo melhor. E esses ciclos que a gente passou, né, de subida e descida na expansão marítima, na Segunda Guerra Mundial, eles foram os ciclos do que eu gosto de chamar de sonhar e de aprender. Então, sempre que a gente tem um sonho, a gente tem um aprendizado. Na primeira Revolução Industrial, quando a gente saiu de uma sociedade agrícola, com o advento das máquinas a vapor, né, com a distribuição de água, a gente deu um passo. Na segunda Revolução Industrial, com a distribuição elétrica, o nascimento das fábricas, o nascimento das escolas, a gente deu mais um passo. Na terceira Revolução Industrial, com a tecnologia da informação, com a eletrônica, a robótica, automatizando boa parte dos nossos processos, trazendo automação de uma maneira geral, né, para quase tudo. E na última Revolução Industrial, na que a gente está vivendo agora, na quarta, em que a gente tem os cibersistemas, em que há uma fusão do mundo digital com o mundo físico e o mundo biológico. Cada uma dessas etapas foram mudanças que fizeram a sociedade mudar. Hoje a gente não vê mais cavalos na rua, hoje a gente praticamente não tem mais enciclopédias em casa, hoje a gente não tem mais nenhuma conversa de bar sem pesquisar no Google. E quando a gente olha esse ciclo do sonhar e do aprender, ele tem uma pequena volta para trás.
que é um momento de transição. Então a gente sonha com o próximo passo e tem que passar por um momento de transição. E a minha maneira de enxergar a história da humanidade é a mesma maneira como eu gosto de enxergar a minha vida e como eu acho que cada um de vocês deveria enxergar a vida também. A humanidade sonha, ela acredita e ela faz. Só que a cada ciclo do sonhar, acreditar e fazer, ela passa por uma transição. Ela aprende, desaprende e reaprende, para assim sonhar maior. E quando a gente volta para aquele gráfico, a gente pode olhar cada etapinha daquela senoidal como um ciclo de sonhar, acreditar e fazer, como as espirais de transição que a gente passou. Então, essa espiral, né, de sonhar, acreditar e fazer, ela tem um impacto na nossa vida e na história da humanidade. Qual é o problema? O problema é que os paradigmas mudaram. As coisas acontecem mais rápido. E isso faz com que cada um tenha que se preparar melhor. Isso faz com que a humanidade tenha que resolver alguns problemas para o futuro que talvez a gente não esteja se preparando. Então esse é o ciclo do sonhar e do aprender, na minha visão. Na primeira Revolução Industrial, a gente, em cada um desses ciclos, né, como eu vim falando, a gente teve alguns empregos que desapareceram e alguns empregos que nasceram. Entre o desaparecimento, né, o início do desaparecimento de alguns empregos e o nascimento de outros, o ser humano ele teve que passar por uma etapa de treinamento, uma capacitação, para que ele pudesse evoluir e pegar os novos empregos. Então, por exemplo, na primeira, a gente tinha os camponeses e os fazedores de roupa, que viraram carvoeiros e operadores de tear. O tipo de habilidade que o ser humano precisava para deixar de ser camponeiro e passar a ser carvoeiro exigia um pouco de educação. Na segunda Revolução Industrial, a gente saiu de operadores de tear, de motoristas de carruagem, para telefonistas e construtores de ferrovia. E o nível educacional para que as pessoas precisassem passar de um tipo de profissão para outra passou a ser mais exigente. A gente precisava ter mais habilidades para pegar o emprego da nova geração. Na geração que a gente vive hoje, a gente sai do telefonista, do apertador de parafuso na linha de produção, para os engenheiros de automação e controladores de qualidade. E eu acho que cada um aqui sabe quanto tempo demora para formar um engenheiro, quanto tempo demora para formar uma pessoa para que ela esteja preparada para esses novos empregos. E a pergunta que vem é, o que vai acontecer na quarta geração? Quais são os empregos que estão por vir nas próximas décadas, nos próximos 30 anos, e quais são os empregos que estão por desaparecer? Esses empregos, de uma maneira geral, a gente já vê por aí, né? Cientistas de dados, programadores, áreas de inteligência de negócio. Quando a gente olha para trás na história, sempre que alguns empregos foram desaparecendo, outros foram aparecendo. E a gente nunca teve um buraco muito grande de empregabilidade. E nos últimos 10 anos, inclusive no Brasil, isso também vem acontecendo aqui. Se a gente olhar nos jornais, tecnologia gera mais vagas, mas falta profissional qualificado. Escassez de profissionais de TI no país aumenta ano a ano, diz estudo. Então, os novos empregos, eles estão aparecendo. O problema acontece no nível educacional da população. Quanto tempo vocês acham que demora para que 50% da nossa população que não tiveram a oportunidade de terminar o ensino médio consigam aprender a programar? Quanto tempo vocês acham que essas pessoas vão passar para sair do emprego anterior para a nova geração de empregos? O problema está no que a gente está ensinando nas nossas crianças hoje nas escolas. Quantas escolas no Brasil vocês acham que estão ensinando criatividade, pensamento crítico, liderança, colaboração ou iniciativa? O problema está na nossa atual desigualdade de renda. Porque 64% das famílias do nosso país não vão ter a oportunidade de investir na própria capacitação para que ele, como indivíduo, possa conseguir esse novo emprego ou investir na educação dos próprios filhos, para que eles estejam preparados para o futuro da empregabilidade, para os empregos que estão por vir. E assim a gente acaba gerando um ciclo vicioso de desigualdade de renda, de desigualdade de oportunidade. Isso é a quarta Revolução Industrial. Tudo isso só passa a acontecer, claro,
se o nosso tempo de transição for muito curto ou se essa tecnologia evoluir muito rápido. Então, dado esse contexto, dado esse desafio que a gente como indivíduo e a gente como humanidade passa, como que cada um pode enxergar, né, a quarta revolução industrial no seu dia a dia? Então, de uma maneira geral, procurem ao redor de vocês lugares em que as pessoas se engajam, onde tem engajamento de pessoas. Por exemplo, aqui. Por exemplo, no seu WhatsApp, você está engajado, assistindo televisão ou no trabalho. Então, ambientes em que as pessoas se engajam. Esse é o primeiro pilar. Como segundo pilar, procure enxergar se aquele ambiente, aquele local em que as pessoas estão engajadas, tem algum tipo de armazenamento de dados. Por exemplo, câmeras nos filmando, ou dentro do bolso de cada um aqui, alguém sabe, né? Vocês estão enviando um sinal de GPS com a localização de vocês. Ou quando a gente publica uma foto no Instagram, alguém coleta dados para fazer algum tipo de uso daquela informação. Sempre que a gente tem sistemas de engajamento e sistemas de armazenamento, a gente tem a quarta revolução industrial, o nascimento de uma inteligência dentro desses sistemas. E de maneira prática, só para vocês entenderem, como é que a humanidade tem respondido a essa pergunta? Como e quão rápido eu chego num lugar? Como e quão rápido eu chego em São José dos Campos? O como veio do armazenamento dos mapas do planeta. A gente saiu por aí registrando em papéis, né, que era um tipo de armazenamento, todas as localidades do nosso planeta. E hoje todos esses mapas estão digitais. E a pergunta do quão rápido, a gente pergunta para o colega, né? Aquele cara que faz aquele trajeto todo dia. Todo dia ele segue o caminho, ele sabe. Um dia ele vai por um dia vai por outro, que um dia tem trânsito, o outro não tem. Só que na hora que o seu bolso passa a ser um sistema de armazenamento de dados, mandando um sinal de GPS, a inteligência nasce. E essa inteligência passa a ser uma ferramenta que ajuda a gente no dia a dia. Ajuda a gente a dar passos, a evoluir como humanidade. Então, olhem ao redor de vocês, procurem sistemas de engajamento, procurem sistemas de armazenamento, porque a inteligência, de uma maneira geral, ela pode ser tanto uma ferramenta que te ajuda, quanto uma ameaça ao seu dia a dia. Hoje existem 3 tipos de inteligência que nascem rápido no nosso dia a dia, que a gente já está preparado para... Quer dizer, que já existe tecnologia, né, pronta para que elas nasçam. A primeira é especialistas de processos. Então, basicamente, se no trabalho de vocês ou em algum lugar, vocês perceberem uma repetição de um processo, e dentro dessa repetição contínua, há um sistema de armazenamento e um sistema de engajamento, aquele processo ele pode ser substituído por esse tipo de inteligência. Os imitadores de padrões, que observam, basicamente, coletam conjuntos de padrões e basicamente replicam por mimetização aquele entendimento. E os mineradores de dados, eu acho que são os mais populares, né? Como o Google, o Facebook e assim vai. Então, se você tem um sistema de armazenamento e um sistema de engajamento, a tecnologia pode estar lá. Então, assim, imagine a quantidade de empregos que são processos que podem se reinventar da noite para o dia. Então, na quarta revolução industrial, o que acontece, por exemplo, se surgirem os carros autônomos? Eu dei uma pesquisada no Google ontem. Existem 6 milhões de pessoas cadastradas em aplicativos de motorista. Se a tecnologia 5G conseguir colocar internet banda larga em cada um dos nossos carros, a gente melhorar um pouquinho os nossos sensores e os sistemas de computação visional, com as informações dos mapas e com as informações de localidade, a gente consegue criar um carro autônomo. Por quê? Porque dirigir um carro é um processo que a máquina pode aprender, seja por mimetização ou seja por repetir, né, por entender aquele processo, para aquele processo ter sido escrito. Então, da noite para o dia, a gente teria um buraco de 6 milhões de pessoas que perderam a oportunidade de ter uma renda naquele ambiente. Basicamente, um aumento de 50% na nossa taxa de desempregabilidade no país, que hoje é de 3 milhões de habitantes, sem contar, claro, empregos, né, tipo desalento, subutilizados e assim vai. Então,
A única solução que a gente tem para os nossos próximos 10, 20, 30 anos é criar um modelo educacional que permita a gente passar por essa transição da quarta revolução industrial, que permita as pessoas estarem capacitadas e preparadas para todos os novos empregos que vão surgir. A única maneira é a gente enxergar todas essas mudanças, todos esses novos mecanismos como uma ferramenta de empreendedorismo que permita que surjam novos empregos e esses novos empregos aumentem a renda média da população como um todo. Como um empreendedor, né, apaixonado por educação e por empreendedorismo, eu consigo enxergar isso também como uma oportunidade de a gente chacoalhar o sistema, né, e conseguir distribuir mais renda, né, por meio da educação, por meio do empreendedorismo. Então, tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Então, junto com alguns amigos, a gente criou a Educo. Para vocês terem noção, a gente criou a inteligência artificial, que ajuda as escolas a automatizarem o processo de entrega de conteúdos como um todo. Assim, os professores passam a ter mais tempo e as crianças passam a ter mais tempo nas escolas para desenvolver as habilidades de vida e os conceitos de cidadania global que são importantes para o futuro da empregabilidade. A gente criou a Talento, que basicamente quer juntar uma legião de empreendedores em educação para resolver esse problema, catalisar eles e garantir que eles gerem um impacto cada vez mais rápido e garantir que essa transição aconteça de uma maneira suave. E o Instituto Semear, que apoia, né, jovens super talentosos com o objetivo de reduzir a nossa desigualdade de oportunidade, né, no país. Então, assim, como otimista, né, eu realmente acredito, né, que a gente é capaz de passar por essa transição de uma maneira boa. Então, a mensagem é, se a gente olhar a história da humanidade e entender aqueles ciclos e contar a nossa própria história, a história como indivíduo, né, nos ciclos de sonhar, de acreditar e de fazer, isso nada mais é do que empreender, né? Só que quando você olha para você, é empreender a própria vida. É descobrir o nosso próximo passo e não desistir nunca. Então, como realista, eu sei que todos esses momentos de transição, eles são duros, né? Eles são cheios de percalços. Então, a gente vai ter que aprender a desaprender para reaprender. E como os ciclos estão indo cada vez mais rápidos, a gente também vai precisar ir cada vez mais rápido. E a gente já vê isso no nosso dia a dia. E aprender, desaprender e reaprender nada mais é do que melhorar o nosso sistema educacional. A única coisa que eu acho que a gente precisa, para já começar a agir agora, é uma inspiração. E nada melhor, na minha opinião, espero que na opinião de vocês também, que a gente possa se inspirar, né, nas histórias de sonhar, acreditar e fazer, nas histórias de luta por um Brasil melhor e mais justo, nas histórias dos nossos jovens sementes, que hoje já estão reduzindo a desigualdade de oportunidade no nosso país. Porque só assim, se inspirando e inspirando a humanidade, a gente vai conseguir sonhar maior e mudar tudo isso, garantindo que a gente tenha um Brasil melhor, um mundo melhor. Muito obrigado. Então, Feijão, em nome do Instituto Semear, gostaria de agradecer pelo papo e pelo conhecimento que você trouxe para a gente. E uma lembrancinha.